gente está buscando falar de prosperidade, saúde e felicidade. Prosperidade, saúde e felicidade. São três temas que todo mundo gosta, todo mundo está buscando. Nós vamos falar hoje, eu trouxe um caderno pequeno, mas eu gostaria de ter trazido um caderno de 200 folhas e até de 400 folhas. Então, é o caderno milagroso. É uma chamada engraçada, mas é isso, o caderno milagroso. Vamos falar dele e como utilizar esse caderno. Então, como o assunto é família, casamento, filhos, pais, vamos começar a abordar então. O casamento e família é uma fonte inesgotável de felicidade. Uma fonte inesgotável de felicidade. A família é uma festa total. Sabendo arrumar a família é uma festa total. É algo que só Deus poderia ter inventado. Só Deus mesmo para inventar o homem, depois inventou a mulher, depois inventou os filhos, depois inventou os netos e os bisnetos ainda. Família, filhos, marido, esposa, pais, avós, netos, são uma bênção de Deus. Só Deus podia nos dar isso. E as pessoas dizem intuitivamente assim, quando nasce um filho, por exemplo, diz que é uma bênção de Deus, uma graça de Deus, e estão certo. Quem é bem casado, trabalha melhor e tem sucesso financeiro garantido e tem assegurado por tabela a saúde e a felicidade. Então, vamos centralizar hoje no caderno mágico. O caderno mágico, vamos utilizar ele porque eu vou falar antes que a vida segue as palavras da gente. A nossa vida se desenrola de acordo com as palavras que proferimos. Primeiro vem o pensamento, depois vem a palavra e por último vem a ação. A ação também, as boas ações são produto de bons pensamentos e boas palavras. A caderneta mágica que nós vamos sugerir para vocês utilizarem, ela serve para curar tudo, todo tipo de problema familiar, mas vamos enfocar hoje sob o ponto de vista da mulher. A mulher é que vai utilizar a caderneta. Nós vamos falar sempre a utilização do pensamento positivo e do verbo positivo, que é a palavra positiva. E aí, consequentemente, vai vir a ação positiva. Então, jamais falar coisa negativa, não existe crítica construtiva, não existe. Só existe o reconhecimento, o elogio, o sorriso, as boas palavras. Então, palavras negativas, com palavras negativas, querer construir um mundo positivo, não tem jeito, não dá. Com crítica não se constrói nada. Com crítica positiva, como se diz, não existe isso. O seu mundo, repetindo, o seu mundo é produto do verbo, produto das suas palavras. Até no Evangelho de João, ele começa com o seguinte, eu estou com uma dúvida agora se ele começa dizendo que Deus é amor, ou ele diz o seguinte, no princípio era o verbo é palavra, verbo. E tudo foi feito através do verbo. No princípio era o verbo era Deus, e tudo foi feito através do verbo. Usando o verbo positivo e correto, cheio de amor e sabedoria, tudo será perfeito ou voltará a ser perfeito. Como está no Gênesis. Deus viu no final do primeiro capítulo do Gênesis, quando ele completou a obra da criação, no primeiro capítulo, a criação espiritual, Deus viu e disse que tudo era perfeito. Esse é um ponto altíssimo da Bíblia. Leiam o capítulo 1 do Gênesis, que é a criação espiritual, onde ele cria o sol antes de criar o sol físico aqui da Terra. E
Então, ele conclui no finalzinho: Deus viu e disse que tudo era perfeito. Acertando o verbo, nós acertando o verbo, o mundo volta a ser um paraíso, conforme Deus teria criado e colocado o homem no paraíso. Quem se auto-expulsou do paraíso foi o homem. Não foi Deus que puniu o homem e expulsou, foi o homem, porque o homem tinha liberdade de pensar, de falar e de agir. Deus deu a liberdade, e Deus não seria Deus e o homem não teria sentido de viver se não fosse livre. O maior valor é a liberdade. Então Deus deu esse valor para o homem, entregou para o homem. O destino segue os pensamentos e as boas palavras. Isso eu já falei antes e estou repetindo. Esse caderno milagroso aqui, eu estou usando a palavra caderno porque é mais apropriado, mais moderno, é grande, e já alguém já falou em caderneta de milagres. Não sei bem em que sentido, mas já falou, então vamos usar o caderno dos milagres. Com esse caderno nós vamos buscar a fortuna e um casamento perfeito, por consequência, uma família perfeita, por consequência, a felicidade também e a saúde. Então, vamos esquecer, fora a separação, quem está prestes a se separar, que já encaminhou os papéis, vai lá buscar. Liga para o advogado e interrompe o processo, porque não precisa. Trocar é pior. Sempre. Aí quem troca uma vez, troca duas, troca três. Já tem filósofo muito famoso no Brasil que já está no 5º casamento. E ele acha normal e aconselha que se tiver que fazer... Não, eu acredito que só em último caso mesmo. Fora a separação, fora, vamos acabar com o marido ranzinza, fora com o marido mão fechada, mas tem gente que diz que tem um marido muito mão fechada e não precisa. Fora o marido preguiçoso, fora o marido mal vestido, que as mulheres reclamam muito, fora o marido mal cheiroso, fora o marido despreocupado, fora o marido desorganizado, aquele que deixa a toalha molhada, que joga as peças íntimas em qualquer lugar, a toalha em cima da cama, e assim vai. E etc, etc. Se nós formos falar aqui dos defeitos do marido, teríamos uma centena. Mas não resolve falar. Não repreender, a repreensão e apontar os defeitos não resolve o problema. Só o reconhecimento, o prestigiamento, o elogio e o amor é que resolve a questão. Só coisas positivas. Todo ser humano, já vou falar antes que eu tenho isso anotado, mas todo ser humano gosta de amar, ser amado, reconhecido, prestigiado e elogiado. Esses são os valores espirituais que todo homem deseja. É lógico que ele precisa cuidar do corpo físico, então tem os desejos materiais, que são a casa, alimentação, roupa, automóvel e outras coisas. Mas o que traz a felicidade mesmo são os valores espirituais, esses que eu falei antes. Agora vamos dizer assim, ao marido que lhe traz flores, o marido que elogia, o marido que vai achar você bonita, que vai achar você caprichosa, que vai achar você uma boa cozinheira, uma boa mãe, uma boa cuidadora, com o dinheiro, a melhor pessoa para limpar a casa de vocês, do marido e de vocês, a melhor arrumadeira, a melhor lavadeira, aquela que deixa a casa perfumada. Então, às vezes, uma auxiliar pode limpar bem a casa, mas quem dá o retoque e deixa ela perfumada é a dona, é a esposa. Aquece a casa e aquece a alma do marido.
Mas depois, as mulheres não se preocupem que eu vou dar o castigo para os maridos também depois. A mulher vai chegar a uma conclusão que ela é a melhor mulher e mais amada do mundo. Se ela fizer o papel dela, ela vai ser, com certeza, a melhor mulher amada e prestigiada do mundo. Ser reconhecida, prestigiada e elogiada. A lei máxima da prosperidade, da felicidade e da saúde é dando que se recebe. Sempre não tem como inverter a ordem. É dando que se recebe. Num sentido assim, o mais amplo possível. Nota. Vou ficar calada porque existem muitas mulheres oportunistas. Você não passa essa forma. Quer dizer, só passa para as bem amigas. 20, até 20. Porque hoje você vai receber isso aqui tudo gratuitamente, não precisa pagar nada, só tem que se fazer essa fofoquinha para umas 20 mulheres, para que elas também encontrem a felicidade. O que se vê na rua são mulheres que só reclamam dos maridos. E os maridos também, né? O que se ouve assim desavisadamente na rua, nos encontros, enfim, são mulheres que, não todas, né? Não todas, tem umas que já aprenderam a lição, que só reclamam e reclamam e reclamam e reclamam. E a vida não muda e o marido piora e piora e piora. Parece que ele tira birra contra a mulher e vai piorando sempre. Então está provado que reclamação, repreensão não resolve nada. Nem castigo não resolve. Então vamos continuar. A crença antiga das mulheres. O casamento nunca mais. Tem mulheres que dizem assim: casamento é a morte de todos os sonhos. Nós vamos reverter isso. O casamento só é bom para as solteiras. Isso é engraçado, solteira, para elas o casamento é bom. Elas se lançam no casamento como abelha no mel. Se atiram, a solteira, né? Muitas já descobriram o inferno do casamento ainda na lua de mel. Tem casamento que não atravessa a lua de mel, já descobre o inferno e chegam da lua de mel, tem umas que já vão procurar um advogado. Mas tudo bem. Filho só é bom na época da fabricação. Esses dias eu presenciei uma senhora fazendo uma declaração, diz ela assim, cansada com a filha, porque ela não sabe educar, não sabe usar boas palavras, porque não tem filho ruim. Deus só que todos são filhos de Deus, todos nascem perfeitos, todos são originalmente, olha aqui, ó, todos os filhos são originalmente perfeitos, são bons, são maravilhosos. E você mesmo, toda mulher já afirmou isso, que os filhos, é só falar com uma mulher, ela falou dos filhos, ela usa uma palavra assim, eu tenho 2 filhos maravilhosos, 3 filhos maravilhosos, 1 filho maravilhoso. Mas depois estraga um pouco, né? Eu acredito que o responsável são os pais. Filho, tem gente que diz, filho é o inferno por antecipação. Quem arruma um marido, com certeza, comprou uma passagem para o inferno e sem passar pelo purgatório, vai direto para o inferno. E o pior são aquelas mulheres sem neurônio, que voltam a se casar inúmeras vezes. Sabe que dá sempre errado e repetem o sonho. Ainda não tiveram uma tirada de sabedoria. Desistir, elas dizem, deu errado uma vez, deu errado 2, deu errado 3. Aí, antes de casar a 4ª vez, precisa saber por que está dando errado. Será que são sempre os maridos que estão errados? Ou, no caso inverso, será que são sempre as mulheres que estão erradas? E eu acho que a gente sempre tem que olhar para a gente. A gente só pode mudar a gente. A gente não consegue mudar o outro. Se ele não quer, ele não muda. E quanto mais critica, e mais repreende, e mais dá conselho, o outro só piora. Então, aonde você tem o poder total, é sobre si mesmo. Você pode mudar totalmente. E se você muda, o outro muda. Presta atenção. Se você muda, o outro muda. E se ele não muda, então ele se muda. Porque se você mudou,
para melhor, ele vai se mudar para melhor. Mas se ele for muito cabeça dura, muito persistente, ele se muda então. Então, se você muda, ele muda. Se ele não muda, ele se muda. Tá bom? Desistir jamais, então. A esperança é a última que morre. Mas só que você não pode repetir sempre com o mesmo modelo, com a mesma música. Você tem que trocar a música. Tem que mudar. E isso a gente vai falar não só por meses, por anos a fio. Eu vou falar sobre isso porque o casamento, juntamente com o trabalho e juntamente com o lazer, são as 3 fontes da felicidade, da prosperidade, da saúde e da felicidade. Então, nós vamos falar largamente sobre o trabalho, como trabalhar feliz. Então, se cria um círculo virtuoso. Um bom casamento traz prosperidade para a empresa. Porque um casamento, quando se arruína, ele arruína a empresa também. Ele termina com o lazer, termina com a saúde, termina com e é um círculo, então, vamos falar do positivo. Então, um bom casamento gera uma pessoa feliz no trabalho, que é feliz também no lazer, porque é importante. Tem umas pessoas que se dedicam, que pensam que ter dedicação total é não ter lazer. Eu recomendo até de um númerozinho. Tire 1h30 para lazer mesmo, para lazer. Senão ninguém aguenta. E nem adianta também. E você não consegue ser feliz no casamento e no trabalho se você não tiver um bom lazer também. A esperança é a última que morre, foi o que eu falei. Eu sofri e sei que sofrerei sempre, mas vou desistir jamais. Tá bom? Esse desistir jamais está certo. Mas não com a mesma fórmula. Você precisa procurar ensinamentos, né? E melhorar. Só você pode mudar o teu mundo. O teu mundo ao teu redor, as pessoas desconhecem essa grande verdade. O teu mundo, todo o teu mundo ao teu redor, os amigos, o teu trabalho, o teu lazer, tudo é sombra da tua mente, é projeção da tua mente. O que tu vê fora é um espelho para você se ver. Então, eu olhando fora, eu sei como eu sou. Se você tem um marido maravilhoso, é porque você é uma mulher maravilhosa. E é muito simples isso. Então, se você é uma mulher feliz, você vai ter um marido feliz. Se você tem um trabalho maravilhoso, é porque você é uma pessoa maravilhosa. Se você tem uns colegas de trabalho maravilhoso, se você não faz fofoca, você nunca vai se deparar com alguém que faça fofoca. Isso vai passar ao seu lado. Muito interessante isso. O que mais pode ser aplicado no caderno de elogios? As pessoas crescem na direção em que forem elogiadas. Olha que frase lindíssima. As pessoas crescem na direção em que forem elogiados e não na direção em que forem criticadas, repreendidas. Outro ensinamento fantástico, eu falo isso porque não é meu, mas eu consegui enxergar então. Ver sempre as partes positivas de todas as pessoas, coisas e fatos e nunca suas partes negativas. Ver sempre as partes positivas de todas as pessoas, coisas e fatos e nunca suas partes negativas. Como o produto dessas anotações aqui não é meu, tem parte minha, alguma coisa minha, mas é uma coleta quase da humanidade inteira e de vários séculos, não, de séculos e de milênios. Então eu acredito que você tem que assistir esse vídeo umas 20 vezes e ir anotando. Porque hoje não resolve a gente escrever revista, livro, porque é trabalhoso, as pessoas não gostam de ler. Mas hoje nós estamos na era dos vídeos.
das redes sociais. Então é muito tranquilo para você rever, ver e rever, aí você pega um caderninho para anotar o que foi falado aí, para não esquecer. Então olha essa aqui, que não é minha. Ver sempre as partes positivas de todas as pessoas, coisas e fatos, e nunca suas partes negativas. Filhos com todo tipo de problema. Filhos, agora eu vou falar um pouquinho da parte que está manifestado, mas não é que existem filhos ruins. Filho é originalmente, começando lá na religião, ele é filho de Deus e ele é originalmente perfeito. Então, filho que não gosta de estudar, com excesso, que usa em excesso os meios eletrônicos, como telefone, computador e coisa assim. Filhos viciados em jogos. Isso originalmente não existe. O mal originalmente não existe. O criador desse mundo é Deus e ele não criou o mal. Com vícios em álcool e até entorpecentes, né? Hoje as crianças estão sendo assediadas nas escolas, enquanto os pais nem desconfiam e os traficantes estão chegando lá na escola primária e estão chegando com a droga e dando de presente e depois o filho passa a comprar. Filho com pouca vontade de estudar. Isso não é verdade. Não existe esse filho. Você tem que negar. É mentira. Filho malvado não existe. E as pessoas, as mães dizem até, intuitivamente, meu filho é maravilhoso, mesmo que ele não esteja manifestando aquela beleza total, filho estudioso, filho que não é ligado em droga, filho que usa o telefone conforme a mãe orienta, porque ele não sabe. Ele exagera nas redes sociais e fica cansado, depois não vai à aula, quer levar o telefone na aula, que não precisaria o colégio proibir. As mães é que deveriam dizer, filho, o telefone deixa em casa. Mas as mães muito preocupadas dizem assim, mas se acontecer alguma coisa? Lá no colégio a professora tem, os professores, o diretor tem. Lá eles têm o telefone do SAMU, se precisa. Então, assim que eles chamam o SAMU, eles vão chamar a mãe, então não precisa de telefone. Isso é mentira. Isso é uma preocupação exagerada. Então nem precisaria a escola proibir. Filho que não ama os pais, isso também não existe, é mentira. Todo filho ama o pai. Só não está manifestando por algum motivo, né? Filho que está manifestando algum aspecto negativo, isso pode acontecer. Mas isso não é verdade, esse filho não existe. Quando ele nasce, todo mundo diz intuitivamente assim, é um anjo, todo mundo diz é um anjo, é um presente de Deus, e é verdade. É verdade, é um presente de Deus. Vamos continuar. Vamos continuar agora falando de... Tem outras pessoas que às vezes a gente acha que são malvadas. Então, sogras. Sogra fofoqueira, ciumenta, aquela sogra que fica apegada ao filho, né? Se você cuidar bem o filho dela, ela vai ficar tranquila e vai largar o filho para você. Mas se ela notar que você não está cuidando bem, então ela quer ir lá proteger o filho. Tem umas que são, mesmo assim, são apegadas. Mas o caderno de elogio, esse caderno aqui, ele vai resolver o problema. Aí no primeiro dia você vai dizer assim, mas eu não tenho nada para colocar, é só dizer que meu marido é maravilhoso. Só isso. Mas ele não é caprichoso, ele não é atencioso e ouve você, ele não é cuidadoso com a roupa, ele não tem um auto bem cuidado, bem limpo, bem consertado, que nunca falha o automóvel. Então você vai começar a escrever, eu falei em 200 folhas, mas se tivesse caderno de 500 folhas, eu sugeri de 500, porque vai faltar. Vamos lá então. Netos mal criados, sogros mal criados, não existe. Você que constrói o seu mundo. Você constrói o seu mundo, eu falei isso. Você constrói a sogra que você quiser, com boas palavras, com bons pensamentos, com elogios, com reconhecimento, com gratidão. Quem é que te deu, eu estou falando hoje mais dirigido às mulheres, quem é que te deu esse marido maravilhoso que tu tem? Foi a sogra.
ela que cuidou durante 20, 25 anos, e você agradeceu, agradeça 100 mil vezes, 10 mil vezes por dia. A gratidão, depois do amor, é o valor mais importante que existe na face da Terra. O amor resolve tudo, acompanhado de, eu vou adiantar talvez um tema que eu tenha lá na frente, amor com sabedoria. Amor com sabedoria, é uma dupla. Amor sem sabedoria dá porcaria. E a gratidão, então, essa não tem contraindicação. É agradecer e agradecer e agradecer. 10 mil vezes por dia. Mas como assim? O que eu vou agradecer 10 mil vezes por dia? Tem tudo, tem a iluminação, tem a calefação, tem o fogão, tem o micro-ondas, tem o assoalho, tem a mesa, tem as cadeiras, tem a roupa, uma caneta que tu tem, uma folha de papel que tu precisa, a caderneta para fazer anotação. Você chega logo a 10 mil vezes por dia. Claro, cada coisa você agradece 30, 40, 50 vezes para fixar. Depois você salta para outra coisa. Enquanto você está fazendo o serviço, mesmo o operador de máquina, ele opera na fábrica, ele opera no automático, assim. E aí ele pode ficar agradecendo os filhos que ele tem, a esposa que ele tem, o pai que ele tem, a mãe que ele tem, o sogro e a sogra, e o avô e o bisavô e os bisnetos, e a casa que ele tem, o automóvel. Quem agradece, a felicidade aparece. Para quem agradece, a felicidade, a prosperidade e a saúde aparecem. A gente pensa que é muito complicado a vida. Não é não. Se o trabalho, se você achar que ele é cansativo, enfadonho, é porque você não viu o lado positivo do trabalho. É lá que você treina, é lá que você pode evoluir, ou não evoluir, você gosta. Tem gente que ama aquele trabalho. Diz, mas você não quer progredir? Não, eu já estou no... Se eu gosto de ser enfermeira, eu sou enfermeira, pronto. Mas você não quer ser... Não, eu gosto de ser enfermeira, porque a humanidade precisa de enfermeira. Tem até faxineira, que a gente pensa que é uma... Mas tem umas que adoram. Eu conheço uma faxineira que trabalhou comigo, que eu não chamo de faxineira, assim, porque é um nome um pouquinho engraçado, né? Eu disse a minha ajudante lá, a Dona Rosa, a famosa Dona Rosa, ela me acompanha desde os 28 anos, eu já tenho um pouco aí. E agora que eu estou longe dela, ela me liga sempre e me convida para ir para a casa dela. Pai e mãe, elogie 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque isso na Bíblia diz infinitamente. Você nunca vai conseguir agradecer teu pai e tua mãe. Pode agradecer todos os dias. Quem agradece os pais já tem... Quem ama os pais, quem consegue amar os pais, mas depois eu falo... Quem consegue amar os pais já tem a felicidade garantida. Você está com um passaporte para o céu, né? Vai para o céu direto. São Pedro nem olha para você, ele manda passar. Pode passar que eu já sei... E eu vi esses dias uma coisa fantástica, porque eu a princípio, assim, não gosto muito de como é que se chama aquelas... O meu amigo aí, como é que é o nome que tem na pele? As tatuagens. Eu sempre achei meio estranho, assim, porque a tatuagem, a pessoa tem um corpo maravilhoso, deu um corpo perfeito, mas tudo bem. Ninguém vai morrer por tatuagem, porque Deus sabe contornar. Mas aí eu vi uma moça, que eu não vou falar o nome dela, porque eu não pedi autorização. Ela tem no braço, assim, gente, a coisa mais fantástica que eu já vi. A coisa mais fantástica que eu já vi. Porque não existe nada melhor nesse mundo do que amar o pai e a mãe. Já tem o passaporte da prosperidade e felicidade garantida. E essa moça ela é caixa de um supermercado. Ela tem um semblante bem luminoso. E ela tem tatuado assim, pai e mãe. Desculpe.
Elogie os vizinhos. Elogie sempre e agradeça. Elogia e agradeça os patrões e ou os empregados. O patrão elogia infinitamente os empregados e os empregados elogiam os patrões. Aí não tem trabalho ruim, e se por acaso aquele não for o trabalho definitivo da tua vida, Deus, com a sabedoria infinita e com o amor infinito, Ele vai providenciar automaticamente o próximo trabalho que você vai executar. Agradeça o pessoal de segurança, o pessoal da limpeza, que é um pouquinho esquecido, né? Da lavanderia, o jardineiro. Elogie e agradeça sempre, elogie a todos. Não faça, não é só o prefeito que tem que ser elogiado, ou só o médico. Eu sei que o médico é importantíssimo na vida da gente, mas a enfermeira também é importante. A cozinheira lá do hospital também é importante. A lavanderia é importantíssimo. O porteiro é importante. O pessoal do SAMU nem se fala. Do pronto-socorro, tá certo, tem o médico, que é o mais importante. Eu tenho certeza que, já com isso que eu falei, ainda tem mais. Eu acho que eu tenho que apressar um pouquinho, porque tem mais 3, 4 folhas. A felicidade é certa. É garantido. É um abraço. Ser feliz é ótimo. Amar é fantástico. A gratidão é super fantástico. Então eu peço que vocês me comuniquem, entrem em contato comigo, me dando os resultados positivos que vocês vão atingir. Se quiserem dar um nome, a cidade, para ficar bem verossímil, pode me dar. Prestadores de serviço, tais como eletricistas, pintores, encanadores, todos eles gostam de ser reconhecidos, prestigiados e elogiados. Não esqueça dos coletores de lixo, os carteiros, que quase já não tem mais, os jardineiros, os mecânicos e a todos os farmacêuticos. Elogie, agradeça e abençoe. Ah, entrou agora, só aparece agora a bênção. Abençoe. É muito fácil, muito fácil. As pessoas pensam que tem que ir no templo, algum lugar para fazer oração, ou a oração tem que ser uma coisa muito especial. Não, é só, por exemplo, dizer aqui, ó, vocês podem anotar depois. A luz de Deus, a luz de Deus, a luz de Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus. Tá ótimo. Não precisa oração muito complicada. Não precisa. Não esqueça que flores são umas grandes mensageiras, são uma grande mensageira. E as pessoas, os maridos, esquecem de umas flores, né? Sabe que mulher, ela gosta de vestido novo, mas ela gosta de flores também. Falam da sua alegria, falam da sua gratidão. As flores são lindas como as pessoas, lindas e perfumadas como toda mulher. Mostram a delicadeza da mulher. Então, a todos os homens, não esqueçam das flores, né? De vez em quando. Pelo menos de vez em quando, né? Cuide do seu jardim, que é a sua família. O seu jardim é a sua família. A sua lavoura é a sua família. Agradeça, elogie e abençoe e perdoe. Incondicionalmente. Vou fazer uma parada agora para o perdão. Não existe nada, é que tem tanta coisa importante, mas eu vou dizer assim, agora eu estou falando do perdão. Não existe nada mais milagroso, mais desestressante ou desestressante do que o perdão. Você perdoou, acabou tudo. Acabou a discussão, acabou as encrencas, acabou tudo. Perdoa. E Jesus Cristo disse, perdoe 70 vezes 7 também. Perdoe. É a melhor coisa que tem. Perdoa e abençoa ali isso que tu gastaria meses, anos e não resolveria nada. Um simples perdão de coração e uma oração de bênção. Deus abençoe, eu te perdoo. E nem precisa ir pessoalmente. Deus é inteligente, né? Você pode fazer isso na tua casa, no teu quarto, sem
sem até te expor, porque quando o conflito é muito grande, você tem vergonha de chegar para a pessoa e dizer que perdoa ela. Eu vim aqui pedir perdão, eu estou te perdoando, quero ser perdoado e quero te perdoar. As pessoas não conseguem fazer isso. Faz em casa, que Deus se encarrega do resto, né? Você entra com o pensamento e a palavra e Deus entra com o transporte. É muito engraçado. Uma outra coisa importantíssima na vida prática, foge um pouquinho, elogie a pontualidade das pessoas, porque as pessoas hoje, no Brasil inclusive, tem muita falta de pontualidade. Então não adianta reclamar, aquilo que eu venho falando todo o vídeo, não adianta reclamar e apontar o defeito. Quando uma pessoa for pontual contigo, elogia ela. Você foi no dentista a 1h30, como ela te marcou. E ela também chegou a 1h30. Você chegou a 1h30 e ela chegou. Mas lembre de elogiar e prestar atenção nisso. Por que eu falei disso? Porque o tempo é uma coisa sagrada. O tempo é tudo, é um grande capital que nós temos. Então, não roube o preciosíssimo tempo das pessoas, dos outros. Não roube o tempo, seja pontualíssimo. Eu até estive no Japão, lá por 88, estudando as empresas japonesas lá, uns 15 dias. Então, entre todas as virtudes do japonês, que são um espetáculo, até por isso que eu fui lá para dar uma estudada, eles são pontualíssimos. 2 segundos já é atraso para eles. Então, mas como é que eles fazem quando eles vão no médico, no dentista? Eles vão com uma previsão. Ou de meia hora, conforme o lugar pode ser de 20 minutos, de 10 minutos, ou de 5 minutos. É quem vai que tem que usar esse tempo. Ah, mas é um tempo desperdício. Não, é um tempo que tu não desperdiça do outro, e conforme o marcado. Então, respeite as pessoas, ame as pessoas e seja pontualíssimo. Trocando um pouquinho de assunto, seja higiênica, asseada e perfumada. Seja higiênica, asseada e perfumada. Remunere a todos corretamente e com alegria. Olha que coisa importante na vida. Remunere a todos corretamente, não mais nem menos, e com alegria. Faça isso com alegria. Disse Jesus aí, mais um ensinamentozinho bíblico aqui. Ao que te bater numa face, não revide, dê a outra face. Ao que demandar, diz a Bíblia, 1 quilômetro, se alguém te pedir um favor de 1 quilômetro, faça 2. Se alguém te pedir, na época lá de Jesus, eles tinham uma capa e uma túnica. Então, se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. É lógico que você não vai tirar toda a roupa, mas é uma forma figurada de falar. Então já estamos chegando no final do vídeo. A fonte da juventude, da saúde e da felicidade é a mente alegre, boas palavras e sorriso fácil. Isso aqui parece meio óbvio, mas não é óbvio não. Tem muita gente com o rosto fechado, com palavras agressivas e com pouco sorriso. Nossa Senhora, como as pessoas têm dificuldade para sorrir, parece que tem que pagar para isso. Para ter uma mente alegre parece que custa dinheiro. Isso é uma dádiva divina. E principalmente o uso de boas palavras. Agradeça, reconheça, dê um elogio, fale. Mesmo que uma pessoa tenha 99 defeitos, ela deverá ter uma virtude e você elogia aquela. Amanhã ela vai ter 2 virtudes, depois ela vai ter 3 virtudes. E no final ela não vai ter mais defeito, porque você está só observando as virtudes e reconhecendo a virtude dela, falando da virtude dela, elogiando a partir da virtude dela. Elogiar não é aquela coisa blasé, assim, muito pegajoso. É dizer, tá ótimo essa coisa tua, se uma pessoa te der um bolo, não custa dizer, não precisa dizer assim, você é maravilhosa, encantadora. Não, isso aí já tem uma conotação, pode ter uma conotação secundária, mas diz, o teu bolo está ótimo. Pronto, todos gostam de ouvir isso, todos. Nem o presidente, até o presidente da República.
inclusive o presidente da República. Ele gosta de ser reconhecido, elogiado, prestigiado, ouvir boas palavras. Jamais, jamais, jamais fale mal dos outros. Não julgue jamais. Também Jesus Cristo falou isso. Não julgue. Não julgue. E a gente julga, e fala, e fala, e fala. Eu vou voltar nesse assunto para estender muito mais, porque tem muita coisa para falar e para gravar. Então, eu já pedi antes e repito agora, assista esse vídeo no mínimo 20 vezes. Porque não é a minha sabedoria que está aqui, que está no vídeo. Não é a sabedoria da humanidade toda. Eu posso dizer que tem sabedoria aí que estão nos livros, né? Estão nos livros atuais, mas que a sabedoria foi criada há 6.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos, depois de Cristo, então ali nem se fala, né? Recomende às suas vizinhas, amigas, colegas de trabalho, colegas de religião, do clube, no colégio, na faculdade, etc, etc, etc. Quanto mais você der, mais você recebe. Porque se uma pessoa ficar muito contente e vibrar muito com a alegria que você sugeriu esse vídeo, que não é do Hilton, não sou eu que estou... Eu estou falando da sabedoria que se coletou pela humanidade, né? Só isso. E aí essa vibração de alegria das amigas, dos amigos, dos colegas de igreja, vai voltar para você. É dando que se recebe, é dando que se recebe, é elogiando que se é elogiado, é prestigiando que se é prestigiado, é amando que se é amado. E também criticando se é criticado. Então, deixa isso aí. Se a gente julgar, os outros vão julgar a gente. Então, chegamos ao fim desse vídeo. Então, uma grande felicidade a todos, grande sucesso a todos. E peço que todos usem o caderno de elogios, o caderno de boas palavras, o caderno da... Vai passar sendo o caderno, você pode pôr o título aqui, o caderno da prosperidade, da saúde e da felicidade. Em todos os aspectos da vida. Aqui parece que eu enderecei um pouquinho para a mulher. Mas depois o marido vai ver o que a mulher, por que a mulher dele mudou tanto, está elogiando tanto. Antes ele só dizia que ele era preguiçoso, que era encostado, que só queria ver televisão, que não ajudava na limpeza da casa, que não ajudava na cozinha, que não sabia o que era lavar uma roupa, estender uma roupa, que não arrumava a cama, que deixava a toalha no chão, e assim. Todos já conhecem essa música aí. Mas vamos terminar com essa música. Vamos terminar, tem que terminar. E aí quando o marido perceber que você mudou tanto assim, ele vai querer espiar e saber o que você está ouvindo ou lendo ou escutando alguém. Então tá, gente. Então, muito obrigado a todos e tenham uma vida muito mais feliz daqui para frente. Eu tenho certeza. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.